no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Deixa eu aqui fazer com que vocês acompanhem comigo aí na sua Bíblia, né? A palavra de Deus. O encontro real de Paulo com Jesus. No capítulo 9 vai ter a conversão de Saulo. Ele ainda era chamado de Saulo. E a sua conversão ela aconteceu no caminho de Damasco. Vamos fazer a leitura para compreendermos melhor. Saulo, mantendo ainda ameaças, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 1. Saulo, mantendo ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse algumas daquelas pessoas ou alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Então o que a gente está vendo aqui? Paulo, ameaçando, de morte os discípulos do Senhor. E ele queria ir para Damasco. E o que a gente pode ver aqui, ele estava se empenhando, foi até o sumo sacerdote, se dirigiu até ele e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, para que ele pudesse ali encontrar aquelas pessoas, que ele dizia que eram a seita, que era a seita dos nazarenos, aqueles que seguiam Jesus de Nazaré, e podia ser homem, podia ser mulher. Ele não queria saber, ele queria saber que estava fazendo a vontade de Deus e ia levar esse povo presos até Jerusalém para serem condenados, assim como foi Estevão, apedrejado até a morte. No verso 3 diz: aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, de repente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vejam nesses dois versos. Então, quando ele se aproximou lá de Damasco, o seu intuito era chegar lá, para executar aquilo que estava no seu coração. De repente cercou a ele e os seus amigos que ali foram, uma caravana, com os cavalos, soldados, um resplendor de luz do céu. Que coisa maravilhosa! A obra de Deus, irmão, em nossas vidas, muitas das vezes, nos surpreende. Quem imaginava que o Senhor Jesus ia ter um encontro com Saulo, exatamente no caminho de Damasco, um impedimento da parte de Deus para que Saulo não chegasse até ali, naquele lugar, naquelas condições, o coração corrompido, o coração amargurado, um coração de revolta, E a gente viu que Deus não permitiu que ele chegasse até lá sem a sua presença. Glória a Deus. No verso 4 diz: e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não só caiu do cavalo, mas também ouviu uma voz. E essa voz dizia, conhecia bem ele. Irmãos, não pense que Deus não te conhece. Deus nos conhece, assim como conhecia esse homem perverso, mesmo conhecendo a lei de Deus. Quantos não estão dentro da casa do Senhor e conhecem a sua lei, conhecem a sua palavra, mas só Deus conhece o coração de cada um. E muitas das vezes achamos que não tem mais jeito para essa pessoa, mas tem sim. Deus vai de encontro a cada um. E foi de encontro a Saulo e disse para ele: por que você está me perseguindo? E ele diz no verso 5: quem és, Senhor? Aleluia. Ele achava que conhecia Deus. Irmão, a gente muitas vezes pensamos que conhecemos a Deus, mas tem que acontecer alguma coisa extraordinária, algo que somente você e Deus é quem vai ter essa intimidade. E Paulo ali já estava, Saulo, agora ainda era Saulo, estava começando a ter essa intimidade. Ele perguntou: quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então ele estava perseguindo Jesus, o Nazareno,
Ele achava que estava perseguindo as pessoas que eram discípulos do Senhor, mas não, ele estava perseguindo Jesus. E ainda diz assim, ó, no verso 6, agora levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Irmão, o que Deus estava preparando aqui para Saulo? Ele não sabia. Nós não sabemos o que Deus tem preparado para nós lá na frente. Daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou até daqui uma semana. Mas sabemos que Deus sempre tem o melhor para nós. Pode ter certeza disso. Aqui diz que ele ia entrar na cidade, mas não ia entrar mais da forma que ele estava indo. Agora Deus estava trabalhando no coração de Saulo. E nesse momento Deus está trabalhando no seu coração também. Eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei no que você está pensando. Eu não sei qual é o projeto que está no teu coração, mas Deus pode mudar a qualquer momento, no meio do caminho. Não adianta, eu vou chegar lá. Se Deus disser não chega, não vai chegar, tá? O propósito que está no teu coração, muitas das vezes não é o propósito de Deus, está no coração de Deus. A gente tem que compreender isso e muitas das vezes não paramos para analisarmos o que Deus tem para mim. Paulo também, ele servia, né, as leis mosaicas. Ele achava que estava servindo a Deus e, no entanto, não estava. Porque aqui diz, por que tu me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha só no verso de número 7. Os homens que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Paulo se levantou da terra, irmãos. Ele se levantou de onde ele tinha caído. E o que aconteceu? Ele agora levantou um outro homem, uma outra pessoa. E parecia que ele estava derrotado. Às vezes acontece isso conosco. Às vezes Deus precisa nos parar, até nos derrubar. E quando nos levantamos, achamos que estamos derrotados. Saulo se levantou cego. Agora não enxergava mais nada. Aquele homem que tinha autoridade ia e vinha de onde queria, para onde queria, e agora estava sendo guiado por aqueles homens que estavam com ele. É para que a gente pense melhor, né? O que aconteceu com Saulo é para que ele se transformasse num Paulo. Muitas vezes é necessário que aconteçam essas coisas para que o Senhor venha nos transformar, mudar até, se for possível, o meu nome e o seu nome. E muitas das vezes não compreendemos isso. No verso de número 9 diz: esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Olha que angústia desse homem. 3 dias sem beber e sem comer e sem ver. O homem que via tudo, tinha planos, projetos, né? Mas não estavam esses projetos nos planos de Deus, infelizmente. Então, quando o meu e o seu projeto, os nossos projetos, não estão nos planos de Deus, o Senhor adota as suas estratégias e o seu plano tem que prevalecer na minha e na sua vida. Louvado seja Deus. Verso de número 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua direita, chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Olha que obra maravilhosa. Assim como Jesus se apareceu, né, no meio do caminho, apareceu para Paulo, né, naquele esplendor de luz que veio do céu, aquela voz que falou para ele que ele lhe perseguia, orientou, né, Saulo a ir até a cidade. Tudo que foi dito a Ananias, Paulo já sabia que ia acontecer isso, dizia quem era o profeta. Olha que coisa, irmão. Já sabia quem era a pessoa que ia orar por ele, quem era o discípulo que ia.
E ele sabia que era um homem chamado Ananias. Que coisa maravilhosa, a obra de Deus. Deus tem seus planos e muitas das vezes, irmão, nós não sabemos o que Deus tem para nós, mas Ele estabelece a sua obra na minha e na sua vida. Glória a Deus. No verso de número 13 diz: respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? 14. E aqui tem autorização do chefe dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Olha só como que estava esse povo ali em Damasco. Sabiam da fama de Saulo, que ele perseguia, que ele prendia, maltratava essas pessoas. E Ananias não era diferente, irmão. Mas Ananias estava com uma missão muito importante, desafiadora, difícil. E quantas vezes nós estamos com missões assim e não entendemos qual é a obra de Deus? A gente diz: mas Senhor, fulano é assim, cicrano é desse jeito, como é que eu vou fazer? Deus tem suas estratégias. Deus amansa corações. Deus transforma o coração de pedra em carne, meu irmão. Glória a Deus. Ele apazigua a tempestade, né? Os ventos estão tempestuosos, ele acalma, ele vai dizer: fica quieto. Assim fez com Saulo. E Ananias não sabia disso. Mas olha o que aqui diz no verso 15: disse-lhe, porém, o Senhor: vai. Muitas vezes o Senhor fala isso para mim e para você: vá, simplesmente vá, porque este é para mim um vaso escolhido, oh glória, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Aleluias. Então Deus estava, quando ele se encontra, Jesus se encontra com Saulo, já tinha um propósito para Saulo. E o propósito era que ele iria levar o nome do Senhor Jesus para os gentios, os não-judeus, e também para os judeus, e também para reis. Olha que coisa tremenda. A obra de Deus, irmão, ela é grande. E na vida de Saulo não seria diferente. E Ananias precisava saber disso, o propósito de Deus para a vida daquele homem. Que muitas das vezes eles estavam assustados e dizendo: não tem mais jeito para esse homem. Tem jeito sim. Você que diz que não tem jeito para a vida do teu filho, para a vida do teu esposo, para a vida do teu marido, que ele não vai se converter, continue orando. Creia, busque o Senhor. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Confia, o Senhor vai dar um jeito, o Senhor vai fazer a obra é dele, não é tua. Só persevera. No verso 16 diz: e eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Então até isso foi revelado, para Ananias, que Saulo iria sofrer por causa do nome de Jesus. A quem ele perseguia, a quem ele fazia sofrer por causa do nome de Jesus, agora ele iria sentir na pele o que é servir Jesus. 17. Então Ananias entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que voltes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Vocês entenderam aqui? Que obra maravilhosa. Ele se encontra com Saulo e ele diz: irmão Saulo. Aleluias. Será que o coração desse homem, de Ananias, foi confortado, quando o Senhor falou qual era o propósito de Deus na vida de Saulo? Ele já foi ali tranquilo, porque Deus já tinha feito a obra na vida de Saulo, e ele somente iria ser instrumento nas mãos de Deus para fazer com que Saulo voltasse a enxergar, e não só isso, abençoá-lo com a presença do Espírito Santo sobre a vida de Saulo, ser cheio do Espírito Santo. Olha só: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que voltes a ver. Isso é uma bênção já, mas a bênção maior estava por vir. E seja cheio do Espírito Santo. Aleluias. A terceira pessoa da Trindade estaria na vida de Paulo agora. O controle total de Deus na vida deste homem. Ele não iria mais fazer o que ele queria, mas o que Deus
colocou e iria colocar no seu coração. Na sua vida e na minha não vai ser diferente. E na vida daqueles que vocês estão orando. Creia, louvado seja Deus, que Deus pode fazer o mesmo. Aleluias. No verso 18 diz: imediatamente lhe caíram dos olhos umas escamas e voltou a ver. Levantando-se, foi batizado. Quanta bênção na vida desse homem, irmão. 3 dias esse homem sofreu ali, né? Mas 3 dias e depois veio bonança, veio coisas maravilhosas da parte de Deus. Esse homem foi curado, voltou a enxergar. Esse homem foi batizado com o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. E foi batizado nas águas. Glória a Deus. Verso 19. Depois de ter comido, sentiu-se recuperado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco. Agora ele estava em comunhão com o povo de Damasco. Aquele povo que ele queria destruir, que queria levar preso, agora eram irmãos em Cristo. Aleluias, glória a Deus. É isso que é a obra de Deus. Confia, irmão. Tá? Aquele que se diz opositor da obra, diz que é inimigo, aqui está dizendo que agora comia com eles, né? Estava ali recuperado e passou alguns dias com aqueles discípulos lá em Damasco. No verso 20 diz: e logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. Ninguém pode dizer que Jesus é o Filho de Deus se não for pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo. Paulo já estava cheio do Espírito Santo e dizia que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus. Aleluias. Então aqui estava provado que Saulo estava cheio do Espírito Santo, estava testemunhando de Jesus, o que aconteceu com ele. No verso de número 21 diz: e todos os que ouviam estavam espantados, aleluias, e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome? E para isso veio aqui para os levar presos aos chefes dos sacerdotes? Que milagre! O povo já sabia que o que Paulo iria fazer naquele lugar, ia destruir com eles, levar presos. Mas o que aconteceu? Ficaram espantados com a obra que Deus fez na vida desse homem. Você também vai ficar espantado com o que Deus tem preparado para você. Aquilo que o Senhor te prometeu, creia, Ele vai cumprir. Em nome de Jesus. Verso 22 diz: Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Então muitos ficaram confundidos, irmão, né? Puxa, como que pode a pessoa mudar de uma hora para outra? É a obra de Deus, irmão. Tem coisas que o Senhor faz, demora, mas tem coisa que Deus faz urgente, é logo. Glória a Deus. Então ele estava se esforçando muito mais, né? Ele estava confundindo os judeus não estavam entendendo nada, mas o esforço de Paulo tinha um propósito, era falar de Jesus aos gentios, era um propósito de Deus no coração de Saulo, para que ele se tornasse depois Paulo, o pequeno. Esse é o nome, o significado do nome Paulo, o pequeno, aquele que se achava que era grande, que era, né, maravilhoso, poderoso, agora é chamado de o pequeno.